Vamos lá, minha gente, bem-vindos ao canal Copa Brasil. Mais uma vez, hoje vamos falar um pouquinho da rodada 36 da Premier League. Estamos chegando no fim, galera. Estamos chegando no fim. Chegando no fim. Chegamos é complicado, né? O português, né? Do seu apresentador aqui da Copa Brasil. Mas estamos chegando no fim da temporada inglesa. Caraca, mano, que português mequetrefe, hein? Mas enfim, vamos continuar aqui o nosso vídeo, tá? Hoje iremos falar de 3 jogos importantes, não irei falar da rodada por inteira, porque muitos dos campeonatos já estão resolvidos. Uma coisinha ou outra ali que dá para adicionar, né? Tipo, por exemplo, o Bournemouth brigando por essa vaga na Champions League, mas a gente sabe da dificuldade, essa rodada mesmo já pode ser decidida essa parada, com a questão do Liverpool e do Aston Villa ganhando na rodada. Se os dois ganharem, basicamente já garante a vaga. E talvez aquela briga ali entre Conference League e Europa League, né, entre o Aston Villa e o Brentford, que é os dois ali que estão ali. Mas basicamente eu acho que, tirando isso, não temos muito a agregar nesse quesito do campeonato, né? Talvez ali a parte de baixo também da tabela, né? Porque a gente ainda tem o Tottenham brigando para cair, mas a gente sabe da dificuldade do Tottenham cair esse ano, né? Tem muitos fatores, né? Depende de combinação de resultados. O Arsenal aí tendo que perder para o West Ham nessa rodada, então não é fácil. Não é fácil pro Tottenham cair novamente, como estava antes. Antes parecia mais possível, né? Não quer dizer que seja impossível, né, gente? Mas antes parecia mais plausível a queda do Tottenham. Agora eu já não vejo com tanta facilidade essa queda, né? Mas é isso. Resumindo aí basicamente o que pode ocorrer aí de vagas em abertos de competições europeias e a questão do rebaixamento, né? Agora vamos falar de 3 jogos importantes aí da rodada, importantes entre muitas aspas, né? 2 mais importantes em um ali que a gente vai comentar um pouco, né? Por ser o foco do nosso canal, a equipe do nosso canal, o Liverpool. Vamos comentar esse Liverpool e Chelsea rapidamente, né? E também vamos comentar um pouquinho de Manchester City e Brentford e West Ham e Arsenal. Beleza? Porque os 2 jogos ali são 2 jogos importantíssimos na rodada, porque as 2 equipes estão brigando pelo título. Então, basicamente, vamos começar a nossa rodada aqui, nossas falas pelo Liverpool, que eu acho que é o melhor caminho, né? A gente começar pelo time da casa, né? Da casa aqui, que a gente fala, da Copa Brasil. Então, basicamente, o que a gente pode falar sobre o Liverpool hoje, mano? Que vai ser um jogo difícil pro Liverpool, né? A gente vai pegar um Chelsea em má fase, um Chelsea que tem dificuldades em ganhar dos seus adversários, um Chelsea que eu vejo um Chelsea muito mais focado na final da FA Cup do que nessa disputa de vaga ali por competições europeias diretas pela Liga, né, pela Premier League. Eu vejo mais um Chelsea muito mais focado nessa questão de tentar levar o título da FA Cup para que consiga ter uma vaga ano que vem na Europa League. Então vamos falar um pouquinho dessa escalação do Liverpool, tá? Basicamente o que o SofaScore acredita é que o Liverpool vá com o Mamardashvili no gol. Eu não sei se isso vai acontecer, eu ainda acho que vai ser o Woodman, tá? O Mamardashvili está se recuperando daquela pancada no jogo contra o Everton e eu não sei se ele vai jogar de titular mesmo, tá? Eu ainda acredito que possa ser... Eita, bati a mão no microfone. Eu ainda acredito que possa ser o Woodman. Curtis Jones na lateral direita, Robertson na lateral esquerda, o Van Dijk e o Konaté na dupla de zaga, né? Não tem muito o que questionar a partir daí. Gravenberch e McAllister fazendo a dupla de volantes, Florian Wirtz mais aberto na esquerda, né? O Frimpong aberto mais na direita, o Szoboszlai centralizado e o Gakpo jogando como o 9. Basicamente, eu acredito que deva ser essa mesma escalação na realidade, tá? Eu não sei se realmente vai entrar com o Cody ali na frente, né? O Mamardashvili tá se recuperando, já treinou com a equipe, o Isaac também já treinou com a equipe, mas eu ainda acredito que o Woodman deva jogar e
eu começaria com o Isaac, porque eu acho o Gakpo melhor aberto pela esquerda. Eu não acho ele tão efusivo aberto como centroavante. Eu acredito que ele seja melhor, mais aberto pela esquerda. Mesmo que a temporada do Gakpo seja bem ruim. Não é a melhor temporada do Gakpo desde que ele chegou no Liverpool. Eu diria que até uma das piores temporadas do Gakpo desde que ele chegou no Liverpool, porque a temporada passada dele ainda foi boa, sabe? A temporada passada dele ele ainda entregou em alto nível ali. Se eu não me engano, ele foi titular em muitos dos jogos ano passado, né? E ele entregou, como centroavante, inclusive. Mas essa temporada não é a melhor dele, não é a melhor. E eu acredito que já poderia começar com Alexander e Isaac, sim. Então, já comentado um pouquinho da escalação do Liverpool, vamos comentar um pouquinho também dessa escalação do Chelsea, né? Que é um time que basicamente não briga mais por nada, né? Na Premier League, pelo menos. Eu acho que é um time muito focado na sua querida competição FA Cup, mas também não quer dizer que não possa oferecer perigo ao Liverpool, né? Basicamente, o que o SofaScore está dizendo que vai ser escalado da equipe do Chelsea seria o Jorgensen no gol, né? O goleiro Jorgensen, não o Robert Sanchez, o Cucurella aberto pela esquerda, o Malo Gusto pela direita, a dupla de zaga sendo formada por Chalobah e o Cole, o campo sendo formado por Moisés Caicedo e Andrés Santos, a trinca ali de meio campo um pouquinho mais avançado, sendo formado por Cole Palmer, Enzo Fernandes e João Pedro, e o Delap mais avançado. Esquisito, hein? Esquisito essa escalação, talvez seja porque está com muitos desfalques, muitas dúvidas, por exemplo, a questão do Pedro Neto e do Garnacho ser dúvida para esse jogo, não é totalmente certeza que eles vão jogar, sem contar a lesão que tirou o Estevão da temporada, né? O Estevão teve uma lesão no bíceps femoral, né, na posterior de coxa, grau 4, quase provavelmente a ruptura total do bíceps femoral, quase tendo que passar por uma cirurgia, igual o Éder Militão, né? O Éder Militão já tá fora da Copa, né? E o Estevão tá um pezinho lá. Né? Tem a dificuldade aí dessa recuperação, mas vamos torcer para que ele se recupere a tempo, né? Porque é um jogador importantíssimo para a nossa seleção. Então, basicamente, falando já das escalações, né? Eu acredito que o Liverpool possa sim vencer esse jogo, porque é um jogo dentro de casa, contra uma equipe que está totalmente desacreditada, que é a equipe do Chelsea. O Chelsea tá tentando sonhar com uma competição europeia, mas sabe da dificuldade que tá agora dentro da sua competição, porque perdeu muitos jogos seguidos, e eu acredito que esse Chelsea possa focar mais as suas forças à FA Cup, né? Que vai ser no próximo final de semana. Beleza, que o Chelsea vai ter o quê? Uma semana de descanso ainda, mais ou menos, né? Mas se eles puderem diminuir a marcha para chegar 100% na FA Cup, eu diria que eles poderiam fazer, né? Mas aí nunca se sabe, né? Pode ser que o Chelsea faça um jogo competitivo, porque é um jogo grande, não quer perder mais ainda e afundar mais ainda a temporada do Chelsea, que era boa até a demissão do Enzo Maresca, que, qual foi a necessidade dessa demissão do Enzo Maresca, né? Provavelmente briga interna, né? Porque um treinador tão bom como o Enzo Maresca tá no mercado hoje, chega a beirar a loucura. Porque eu acho que se derem um time pro Enzo Maresca fazer, ele faz estrago, como ele fez ano passado com essa equipe do Chelsea. Mas é isso, eu acredito que, na minha previsão, o Liverpool deva vencer esse jogo, né, e confirmar 99% da sua vaga na Champions League, porque ainda tem a garantia de que o Bournemouth ou empate ou perca, né, o seu jogo, porque se ganhar ainda tá na briga, se perder ou empatar, aí já era, 100% garantido, né? Tanto o Liverpool quanto o Aston Villa, caso o Aston Villa ganhe do Burnley, que eu acredito que vai vencer, né? Eu acredito que vai vencer. Então, é isso. Vamos agora falar um pouquinho também de Manchester City e Brentford, né?
É um jogo importantíssimo para o Manchester City, porque o empate com o Everton deixou as coisas muito complicadas para o Manchester City nessa temporada. Era um time que estava ali na briga ponto a ponto com o Arsenal, para não dizer saldo de gols, né? Porque estava basicamente empatado em pontos, né? Porque, beleza, tem o jogo atrasado contra o Palace, mas na briga ali ponto a ponto, basicamente, saldo a saldo, né? Quem fizesse mais gols ali vencia o campeonato, basicamente. E agora o Manchester City ainda vai ter que torcer um tropeço do Arsenal dentro da Premier League. Óbvio, nada está perdido. Nada está perdido. Por quê? Se o Manchester City ganha do Brentford e o Arsenal empata com o West Ham, a Premier League está aberta de novo. Está aberta de novo. Então, assim, não está nada perdido para o Manchester City. Ainda tem muita coisa para remar aí, mas basicamente o que pode acontecer aqui, essa rodada é a mais decisiva para o Manchester City. Por quê? O Manchester City tem que vencer o Brentford e torcer por pelo menos um empate do Arsenal contra o West Ham, né? Então vamos falar um pouquinho também dessa escalação do Manchester City, né? Que deve ir ali com o Donnarumma no gol, né? Padrão. O Matheus Nunes na lateral direita. Eu não tinha reconhecido, eu pensei que era o Aït-Nouri, mas é o Matheus Nunes. Matheus Nunes na lateral direita e o Nico O'Reilly na lateral esquerda. Que temporada do O'Reilly jogando como lateral, um cara que jogou a vida inteira no meio de campo ali na base do Manchester City e fazendo a temporada da vida como lateral, mas também um lateral muito diferente, né? Aquele lateral que ele não fica só ali fazendo aquele movimento de subida e descida. O O'Reilly não. O O'Reilly, ele pisa dentro da área, né? Ele pisa dentro da área para fazer os seus gols, não à toa. Ele é um jogadoraço na questão de bola aérea ali e faz volume com o Haaland dentro da área. Isso é muito importante, né? Vindo ali no meio de campo com o Nico Gonzalez e Bernardo Silva ali, né, como os dois volantes da equipe. Um pouquinho mais avançado, vindo formado pelo Semenyo, o Cherki e o Doku. E na frente o Haaland, né? Assim, o que falar dessa equipe do Manchester City? É uma belíssima equipe, né? Tem um quarteto ali da frente que faz uma temporada muito boa, né? Semenyo já fazia uma temporada muito boa no Bournemouth e desde que chegou no Manchester City se tornou muito importante dentro dessa equipe. O Doku faz acho que a melhor temporada dele, né, com a camisa do Manchester City. O Cherki se mostrando para o mundo, o valor de mercado do Cherki explodiu esse ano, né? É uma temporada muito boa do Cherki. E o Haaland é o Haaland, né? A gente não precisa nem comentar muita coisa sobre Haaland, porque o Haaland é o Haaland, né? Vou falar um pouquinho também da escalação do nosso querido Brentford, que vem com o Kelleher no gol. O Kayonde, mais aberto ali na ala direita, com o Lewis Potter abrindo ali na ala esquerda, abrindo ali a sua trinca de zaga, né? Porque eles jogam com 3 zagueiros ali abrindo, é o Aige, o nosso querido Van de Beek, né? Que é jogador da base do Liverpool, e o Collins, né? Abrindo o meio de campo, Yarmolenko, Jensen e Damsgaard. Nossa, meu Deus, desculpem a pronúncia, tá, gente? Desculpem. É porque são nomes muito difíceis, eu não me preparei para falar esses nomes hoje, meu Deus do céu. Mas enfim, com o Shader e o Igor Thiago, né? Então, assim, basicamente aqui, para resumir tudo, vitória do Manchester City. Eu acredito que o Manchester City possa ganhar esse jogo. Eu não acho que o Manchester City vá perder para esse Brentford. Possa ter dificuldade? Claro que pode. Futebol é isso, mano. Vai ter dificuldade, mas eu acredito numa vitória no Manchester City, que ainda está babando por esse título de Premier League. A equipe tem que acreditar até o fim que é possível sim ganhar essa Premier League. Então, para finalizar os jogos aqui da rodada 36, vamos finalizar ela com West Ham e Arsenal. É a rodada mais importante pro Arsenal, né, em todos os quesitos, porque basicamente o que possa acontecer aqui, se o Arsenal ganhar do West Ham, eu diria que o Arsenal tá com as 2 mãos na taça, né? Aí só falta confirmar o título, porque vai pegar o adversário mais difícil dentro desse padrão do Arsenal, né? Que ainda enfrenta o Palace também, que vai ser
um jogo muito mais fácil, porque o Palace vai estar muito focado dentro da final da Conference. E se vencer o West Ham, aí as coisas basicamente estão totalmente encaminhadas, né? Então, eu acredito que o Arsenal tem totais condições de vencer. A gente sabe da capacidade desse elenco do Arsenal. E é só fazer um grande jogo, né? Eu acredito que o Arsenal vai fazer um grande jogo e vai confirmar essa vitória aí contra a equipe do West Ham, né? Então, dando uma passada rapidamente aqui na escalação, né, das equipes. O segundo SofaScore, o West Ham vai com o nosso querido Amundsen no gol, Diouf e Walker Peters, abertos ali na lateral esquerda e direita. O Disasi e o Mavropanos como a dupla de zaga, o Fernandes e o Souček como os dois volantes ali mais atrás, a trinca ali da frente formada por Summerville, Felipe e Bowen, e na frente o Castellanos, que quase foi parar no Flamengo. Só faltou ele aceitar a proposta, mas ele quase foi parar lá. E é isso, né? Essa equipe do West Ham é o melhor que eles têm disponível hoje. E é uma equipe que possa dar trabalho, né? Eu acredito que possa dar muito trabalho aí. O Arsenal, padrão FIFA, né? O Arsenal, vamos dizer assim, um David Raya ali no gol. Mosquera aberto pela direita, não vai ser o Ben White, né? Como ele vem jogando ali, né? Normalmente, ou possa ser ele, né? No lugar do Mosquera. Saliba e Gabriel Magalhães como a dupla de zaga, e o Hincapié aberto pela esquerda ainda, ou o Calafiori, né, que são os dois ali que normalmente jogam na lateral esquerda. O meio de campo formado por Zubimendi, Odegaard e Declan Rice. Essa é a trinca de meio de campo. Pode ser que o Eze entre ali e possa vir o Martinelli caindo mais pela esquerda, né? Porque aqui na escalação do SofaScore ele está dizendo basicamente o quê? Que vai ser Saka pela direita, Victor Gyökeres centralizado e o Eze aberto pela esquerda. Mas possa ser que o Odegaard vá para o banco, o Eze jogue ali dentro no lugar do Odegaard e entre o Martinelli ou o Trossard mais aberto pela esquerda, né? E basicamente é isso, as escalações das equipes. O que eu acredito que vai acontecer é uma vitória do Arsenal aqui. Mas é muito fácil falar que vai acontecer uma vitória do Arsenal. Eu acredito que vai acontecer uma vitória do Arsenal. Por quê? Porque o Arsenal está pressionadíssimo para ganhar esse título. O Arsenal precisa confirmar esse título. É uma Premier League agoniante, mano. É agoniante, parece que não acaba nunca, mano. A gente mesmo, né, torcedores do Liverpool, viveu essa agonia muito na era Klopp, com duas Premier Leagues, né, a 18-19 e a 21-22, que foi as duas mais pegadas ali da era Klopp e Guardiola. A gente viveu essa agonia e, cara, foi um período muito agoniante, velho, que parecia que não ia acabar, e essa Premier League está do mesmo jeito. Parece que nunca vai acabar. Ano passado, com 3 rodadas de antecedência, a gente já sabia que o Liverpool era campeão. Essa a gente vai até a rodada final, mais uma vez. Porque o Guardiola é um psicopata dos pontos corridos, né? Também tem a questão do vacilo do Arsenal, né? Do Mikel Arteta, mas a questão também é porque o Guardiola é psicopata dos pontos corridos. Ele vende caro os seus títulos de pontos corridos. Ele vende muito caro, mano, muito caro. Mas basicamente é isso. Eu acredito na vitória do Arsenal aqui. E se o Arsenal vencer, basicamente fica com as duas mãos na taça. Se você concorda comigo, escreva aqui nos comentários, tá? Deixe o like para me ajudar. Se inscreva também no canal da Copa Brasil, que vai ter muito mais conteúdo de Premier League. Faremos conteúdo de seleção inglesa, sim. Faremos conteúdo de seleção inglesa na Copa do Mundo. Eu acho que eu irei fazer mais pós-jogos, tá? Da seleção inglesa. Eu não irei fazer tantos pré-jogos da seleção inglesa. Eu acredito que eu farei mais pós-jogos, né? E até onde a seleção inglesa for avançando, beleza? E creio que é isso. Temos ainda muita coisa de Premier League para comentar, por incrível que pareça.
tá tão no finalzinho, mas ainda tem muita coisa. A gente tem que falar de FA Cup, temos que falar dos ingleses nas finais europeias, ainda temos que ver se o Arsenal vai confirmar esse título, né? Pelo amor de Deus, Arsenal, confirma logo esse título, acaba logo essa Premier League. Mas é isso, tá, minha gente? Eu fico aqui, tá? Se inscreva no canal da Copa Brasil, que eu agradeço muito, e é isso. Beijos.